E desde 2005, todos os veículos fabricados no Brasil devem vir com extintor de incêndio como item obrigatório. Mas você sabe usar o extintor de incêndio do seu carro? Ele está na validade? Parece óbvio, mas nem todo mundo respeita esses cuidados básicos que todo motorista tem que ter para evitar acidentes. Sobre o assunto a gente vai conversar agora com Paulo Carneiro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Francine. Bom dia, Adriana. É verdade, muita gente acaba desconhecendo aí a importância do uso do extintor de incêndio no veículo, né? E não só para evitar multas, mas também uma questão de segurança. E para falar um pouco mais sobre a importância desse item e os cuidados básicos, eu estou aqui ao lado do Yuri Neri de Assis, que é assessor técnico do Detran. Yuri, a gente vai começar falando sobre os veículos que são obrigados a usar o extintor de incêndio e os que não são. A legislação ela prevê no artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro sobre a obrigatoriedade de equipamentos obrigatórios, entra como equipamento obrigatório e remete a uma resolução do CONTRAN, a 157, e aí ela especifica o extintor como equipamento obrigatório. Todos os veículos automotores, elétricos, reboque e semi-reboque, eles entram como veículos que tem que ter o extintor. O que são a exceção seria as motocicletas, né, os triciclos, que estão dispensados do uso obrigatório do extintor. Agora, Yuri, como o extintor de incêndio é um item que a gente não usa todos os dias, né? Ainda bem, né? Muita gente acaba perdendo aí a validade, né? Qual que é o prazo médio de validade de um extintor de incêndio? Bom, a média hoje é 5 anos. 5 anos hoje você tem que trocar. A maioria deles são descartáveis, né? Também se caso você usar ou tiver se você tirar o lacre dele e tiver que seja um pequeno vazamento, né? Ele perde pressão. Perdendo pressão, você tem que já trocar imediatamente o extintor. Bom, isso é importante a gente falar. A gente está olhando aqui, o Yuri está com o extintor na mão. Às vezes ele está no prazo de validade, mas tem se tiver algum item aqui irregular ou um lacre quebrado, isso pode gerar multa, né, Yuri? Sim, sem dúvida. O que diz na resolução 157, no artigo 9, é que se caso tiver sem o lacre, tem que observar também o indicador de pressão, se está no verde, né? O selo do Inmetro, que é muito importante, a validade dele, e as condições, o visual deles, caso ele não está amassado, com ferrugem. Então, isso aqui que está tipificado, né, na resolução do CONTRAN e caracteriza a infração grave, né, no artigo 230, que ele fala que a infração grave é R$ 127,05 na carteira. Agora, muita gente também tem dúvida, Yuri, com relação ao plástico, né? Aquele plástico, porque como a gente não usa muito, a maioria do extintor vem ali, a pessoa acaba comprando, fica no carro com plástico. Aquele plástico pode gerar multa, a pessoa deve ou não tirar aquele plástico? Olha, como eu falei, na resolução 157, ela não prevê essa questão do plástico, né? Ela está tipificada esses itens que eu comentei anteriormente. Então, o plástico, na verdade, a dificuldade dele é em operacionar ele, se caso acontecer. E ressaltando que é importante, que o extintor, na verdade, ele é usado para um princípio de incêndio, né? Então, depois que já aconteceu o incêndio, fica muito mais difícil. Então, aconteceu, se caso numa rodovia, né, uma situação hipotética, é importantíssimo também parar o veículo, sinalizar o local, né, ligar o pisca-alerta e aí sim você fazer o uso dele. E lógico que se ele estiver fora do plástico, facilita bastante que você, né, vai operacionar e para fazer lá, aplicar ele no local que esteja, no caso, em princípio de incêndio. Bom, nós temos uma pergunta do estúdio, Francine, Adriano. Bom, Yuri, bom dia, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Você falou agora há pouco do combate de incêndio, que é preciso o extintor estar sempre a posto. Você está segurando um extintor do modelo pequeno. Existe uma diferença para cada tipo de carro? A gente sabe que já vem de fábrica, mas nessa substituição, independe o tamanho, pode ser qualquer um, ou precisa ficar atento também a isso? Sim, claro. A diferença é a questão de proporção, né? É o tamanho do veículo. Quanto maior o veículo, maior o extintor, né, proporcional, para que realmente, caso do princípio de incêndio, você consiga realmente, né, fazer com que aquilo ali não se propague, né? Essa é a ideia do extintor. Então, quanto maior o veículo, maior vai ser o extintor, né, para ser utilizado. Obrigado.